Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu sou o enfermeiro Cris e nós vamos dar sequência a mais uma questãozinha da nossa Constituição Federal, que vai do artigo 196 ao 200, que são as exigências para as nossas provas. E nessa questão específica a gente vai falar um pouquinho do 198 e do 199. Então, vamos a ela. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lembrar, sempre repetir, vamos martelar na cabeça de vocês que quando tiver alguma coisa incorreta, ou como aqui não pode, não é alguma, nesse sentido contrário, tu pega e tu, pelo amor de Deus, tu risca, tu marca, tu faz um sinal de fumaça, tu faz qualquer coisa e bota ali que senão tu vai errar. Então já circula esse incorreta, marca ali que ela quer saber a incorreta, senão tu na hora do gabarito tu vai errar. Então assinale a alternativa incorreta de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988 sobre as ações e serviços públicos de saúde. Então, lembra que tem são três letras que eu fiz ali no resumo para vocês, que tá dizendo assim para a gente lembrar, né, quais são as três palavras principais, né? Eu vou dar elas de spoiler, é o DAP, DAP, tá? Botei lá no resumo bem grande, DAP. Vamos ver o que que é então, o que que tá incorreto nesse artigo 198. Atendimento integral é uma das diretrizes de organização. Então, o artigo 198 ele vai trazer as diretrizes, que é esse DAP, né? As diretrizes do SUS. Então, atendimento integral, será que é o A do DAP? Descentralização é uma das diretrizes da organização? D do DAP? Descentralização? Acho que sim. Participação da comunidade é uma das diretrizes da organização. Então, nós temos aí o nosso DAP. Está em ordem trocada, mas é o DAP. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. É o nosso artigo 198. Tá, mas ainda restam duas alternativas. Vamos ver o que que eles estão dizendo. Lembra que a gente está procurando a resposta errada, né? A alternativa que está incorreta. A letra E, vamos para a letra E. Integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Gente, o SUS, lembra que esses são artigos da saúde, né? Então, assim, a saúde no Brasil, o SUS, né? Ela é de uma rede regionalizada e hierarquizada. Quantas e quantas vezes, por mais que tu esteja começando a estudar agora, tu já ouviu falar de alguma forma que o SUS ele é regionalizado e hierarquizado, mesmo que tu não tenha total clareza sobre o que isso significa, mas tu já ouviu falar que é regionalizada e hierarquizada, né? Então, sim, ela integra uma rede regionalizada e hierarquizada, está escrito no artigo 198. Então, sobrou a nossa alternativa D. São organizados e constituem os vários sistemas de saúde. Essa aqui ela está errada gritantemente, mesmo que tu tivesse dúvidas sobre as outras. Constituem os vários sistemas de saúde. Como é que é o nome do nosso sistema de saúde? Sistema Único de Saúde. Então, ela já está errada por si só. Não precisaria nem olhar para as outras, certo? Então, a alternativa D está completamente errada. Vamos ver esse aqui, ó. E aqui na íntegra, então, o artigo 198, que a gente já falou e já viu bastante, né? Então, ali o nosso DAP, né? Descentralização, atendimento e participação, vai dar o nosso DAP. E na próprio artigo 198 mesmo, ele fala, né, na letra da lei, no corpo do artigo, regionalizada e hierarquizada. Tá? Então, assim, bem tranquilo, né? Tudo que a gente já viu, né? O DAP nos salvando ali, né? As três letrinhas nos salvando. E lembrando que é regionalizada e hierarquizada. Vamos para a próxima. Então, agora do nosso artigo 199. De novo, tá? A incorreta. Ele quer saber a incorreta. Pelo amor de Deus, risca, marca, faz qualquer negócio. Ele quer saber a incorreta. Então, conforme a Constituição Federal, segundo o artigo 199 e seus parágrafos, assinale a alternativa incorreta. Tem bastante parágrafo, né? A 199 fala da iniciativa privada, vai falar, acho que do combate às endemias, né? Não do combate das.
dos agentes comunitários, né, e de combate a endemias. Então ele fala, vai falar um pouco sobre o piso, então ele fala um artigo um pouquinho maior, assim, acho que é o maior que tem desses é o 199. Mas vamos com calma, vamos ver o que que ele está nos dizendo, vamos procurar o erro, né? É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Sim, lembra que a gente bateu nessa tecla? É vedada, sim, capitais estrangeiros, salvo nos casos previstos na lei. Então, essa aqui tá ok, tá correta, né? Tá falando também, de uma certa forma, da iniciativa privada, né? Porque são capitais estrangeiros, então vem algo de fora, não é algo do governo. Ao Sistema Único de Saúde compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Essa também está certa, o SUS faz isso, né? Ele é responsável por isso. Mas deixa ela em stand-by, que tem uma pegadinha aí que eu já vou te mostrar. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então, sim, ela está correta, porque é vedada esse tipo de benefício, de auxílio, para empresas com fins lucrativos. Lembra? Pode ser filantrópicas e sem fins lucrativos. E é vedado quando é com fins lucrativos. Então, não pode. A alternativa está correta. A lei disporá sobre as condições. D, né? Letra D. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta de processamento de transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então a gente sabe que isso também é verdade, então a alternativa está correta. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema de saúde. Lembra? Forma complementar. Elas poderão, elas não são obrigadas a participar, e quando quiserem, será de forma complementar. Segundo diretrizes desses, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos, corroborando ali o que está na letra C, né? Então também está certa. Então, assim, mas como que todas estão certas, né? Então tem alguma coisa que está errada. Vê bem, tá? Vamos achar um padrão. Quando isso acontece, a gente procura um padrão para ver qual das alternativas foge do padrão. Então, assim, a alternativa A está falando da participação estrangeira, então é de uma certa forma de participação de fora do governo, né? Então, isso é um padrão. A alternativa C, destinação de recursos de instituições privadas, também é recurso fora do governo, nesse caso, instituição privada, fora do governo. A letra E também, participação privada, né? Fora do governo. Então, todas estão tendo o mesmo padrão. A alternativa D ficaria, então, assim: A, C e E falam de iniciativas fora do governo, privadas ou capital estrangeiro. E elas estão corretas, então elas estão no mesmo padrão. Agora a gente fica entre a B e a D, para ver qual delas que se adequam melhor. OAD. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção. Tudo isso está certo. E lá no final ela fala, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, de alguma forma, ela também fala de algo que pode ser, que seria algo privado, ou comercializar algo, né? Então, estaria ainda dentro de um contexto. Já a alternativa B, ao Sistema Único de Saúde, compete. Aqui está a pegadinha. Compete controlar. Sim, está certa essa alternativa B, só que qual é o porém? O artigo que fala das competências do SUS é o artigo 200 e não o 199. Então a alternativa em si ela está correta, só que ela está falando do artigo 200, né? Compete controlar. Então a única alternativa possível que foge do padrão, que está falando dos que o SUS, da competência do SUS, é a alternativa B, porque competência do SUS é o artigo 200. Sim, é uma pegadinha,
É uma pegadinha maldosa, não costuma cair muito, embora ela seja recente, tá, de 2022, não costuma, assim, eles eh, colocar uma alternativa de um artigo como sendo de outro artigo. Não é muito comum, mas pode acontecer. E aqui, de fato, aconteceu. Colocaram uma alternativa que está correta, só que ela era correta do artigo 200 e não do 199. Então, automaticamente, para esta questão, a alternativa B está incorreta. Ó. A alternativa B trata do artigo 200, onde se refere das competências do SUS, porém a questão quer saber sobre o artigo 199. Né? Então, aqui a alternativa A, que está correta, a gente já falou sobre. Ali a alternativa C também, se tu quiser fazer o print para poder estudar melhor depois, aproveita e pode fazer. Então, é vedada ali a destinação de recursos. A D, a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem, né, sendo vedado todo tipo de comercialização. E a alternativa E, as instituições privadas, né, sem fins lucrativos. Então, essa é uma questão chatinha de fazer, porque ela é um famoso pega-ratão. A alternativa B, ela estaria certa se fosse referente ao artigo 200, né? Então, mais uma vez, gente, a estratégia é sempre essa. Eu vou tentar eliminar o máximo de alternativas possível. Se eu chegar num ponto aonde eu vejo que todas estão certas ou essas estão certas, eu vou ter que procurar um padrão, seja ele qual for, né? Ali eu tinha cinco alternativas, três falavam bem especificamente de recursos que vinham de fora do governo, então um padrão mais fácil de identificar. A alternativa D, ela ainda te trazia uma ideia de comercialização, ainda estava dentro daquele contexto, e a alternativa B fugia completamente o padrão falando das competências do SUS. Nenhuma outra alternativa falou das competências do SUS, falaram de outras coisas. Então a alternativa B fugiu completamente do padrão, e aí a gente vai nela, de busca para acertar dessa forma. Certo, pessoal? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa aqui nos comentários se tu quer alguma outra questão, alguma coisinha que a gente faça e a gente vai estudando junto aí para nossa próxima prova. Tá bem? Muito obrigado. Até a próxima aula.